A paz do Senhor, querido amado irmão, você professor, você aluno, você amante da EBD, você que está conosco aqui sempre, né, no nosso podcast aqui do DENEC. E estamos iniciando hoje mais uma lição, né? Lição do primeiro trimestre, 2023 chegou, e aí uma lição abençoada para edificar as nossas vidas. E olha, caro professor, uma lição bem profunda, bem extensa, muito boa para se trabalhar, principalmente nesse ano 2023, né, que é uma lição acerca do livro de Gênesis, né? Gênesis, o livro dos grandes começos. E aí eu tenho certeza que será um trimestre abençoado, como foi em 2022, será realmente edificante e abençoador e esclarecedor também, né, para os nossos adolescentes que estão aí ingressando, já pensando nesse mundo acadêmico, nesse mundo de instituto, nesse mundo de faculdade, estudantes, debruçando ali, e estudar o livro de Gênesis vai ser muito bom para aprender acerca das primeiras obras de Deus e o livro dos grandes começos. Mais uma vez aqui rodeado, né, na mesa com as nossas queridas professoras, a irmã Rosimar, a irmã Hanani. Já quero saudá-las a elas por estarmos aqui novamente. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, iniciando mais esse trimestre, né, para a glória de Deus, um trimestre que vai ser abençoado, muita coisa para a gente aprender, né, e para nos edificar. Que Deus abençoe as nossas vidas e continue conosco até o final desse trimestre, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanana. É um prazer estarmos aqui em mais um trimestre, né? Graças a Deus. E assim, estudando o livro dos Gênesis. Maravilha. Seja bem-vindo a você, aluno, a você, professor. Glória a Deus. E hoje, lição da número 1, criacionismo versus evolucionismo. Eu gosto muito desse tema, sempre me chamou muito a atenção essa questão de evolucionismo, essa questão de criacionismo, algumas teorias que querem confrontar e querem até mesmo anular a nossa crença, a Bíblia Sagrada, trazendo algumas especulações, algumas teorias. Eu sempre gostei muito de estudar isso para refutar, né, e poder entender a grandeza de Deus. Cada vez mais que eu estudo acerca de temas como esse, eu me maravilho ainda mais, caras professoras, com a grandeza de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, é preciso ter mais fé para acreditar na teoria do evolucionismo do que a nossa crença no criacionismo. Mas vamos estudar um pouco sobre isso aqui, não vamos falar muito agora não, porque tem muita coisa para a gente falar aqui, e a gente não vamos dar muito spoiler não. Mas nós sabemos que desde muito tempo, né, esse tema, evolucionismo, ele vem tentando refutar, né, o criacionismo, que a criação do universo, dos seres humanos, era algo imutável até alguns séculos atrás, e tem sido difundido cada vez mais na ansiedade dos homens a quererem refutar a criação de Deus, né, a ação divina e sobrenatural, ou seja, algo que é sobre o natural, que está além do natural, que está acima do natural. O design inteligente, né? Muitos não querem reconhecer isso. Então, os homens sempre procuram alguma teoria, alguma explicação, alguma tese para poder refutar isso. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, criacionismo versus evolucionismo. Nós sabemos que o criacionismo é um estudo que a Bíblia defende, que nós, como cristãos, nós defendemos e seguimos, e nós vamos estudar um pouco sobre isso, né, querida professora Hanani, já começando aqui, né, o ensino da criação divina. Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé, e nós temos na Bíblia não só uma regra de fé, mas nós temos na Bíblia Sagrada conteúdo com comprovação histórica e também científica, que comprovam realmente, que trazem para a gente, que nos dá a dimensão de que realmente há um ser, né, que nós o conhecemos, que é o nosso Deus, que é um ser sobrenatural, acima e eterno de tudo, maior do que o universo, que criou tudo de uma forma muito organizada, muito inteligente e muito cooperativa, não é isso, professor Hanani? É verdade, irmão Felipe. E é incrível como as pessoas elas não conseguem enxergar a beleza da criação de Deus e dar a autoria dessa criação, da beleza dessa coisa que é tão minuciosa, né? Tão detalhista,
a um mero ser humano ou a alguma coisa que aconteceu por mero acaso, né? E nós, como o irmão Felipe estava falando aqui, nós vamos ver que o criacionismo, ele é o ensino que defende, né? Justamente que tudo que foi criado, tudo que existe, foi Deus quem fez. E nós, como cristãos, né? Nós que temos a nossa fé firmada em Cristo, né? E que seguimos a palavra de Deus como nossa doutrina fundamental, né? Nós acreditamos que realmente foi Deus quem fez os céus e a terra e tudo que existe, né? Nós vamos ver lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, né? Como Deus criou o mundo, né? Mas antes da gente entrar nesse primeiro capítulo, se a gente for pesquisar, assim, mais ou menos, a origem, assim, o pensamento, né, de outras civilizações ou de outros povos, a gente vai ver que sempre os povos, eles disseram que a criação foi feita, a criação do mundo, a criação do homem, das coisas, foi feita por algo divino, né? Eles sempre acreditaram que foi algo divino que criou. Então, desde lá do início, até porque quando nós vamos passar por este trimestre estudando pelo livro de Gênesis, nós vamos saber que desde lá do Jardim do Éden, né, essa palavra de Deus ela foi passada de geração em geração. Então, tanto ela foi passada para o conhecimento, né, dos povos, para o conhecimento das nações, de que houve um Deus que criou todas as coisas, e qual o propósito disso, né, como Deus também revelou através da sua palavra, não é isso? Então, nós vamos ver que antigamente as pessoas elas criam em várias coisas, por exemplo, que a Terra era plana, né? Ou eu passei até uns slides na aula que nós tivemos de que os egípcios eles acreditavam que eles fazem um desenho, né, que tem uma pessoa que fica inclinada, protegendo as pessoas que estão embaixo, os deuses ficam por cima, tem as estrelas. Então, eles sempre tiveram essa ideia de que realmente algo divino criou. Inclusive, nós temos deuses em vários tipos de civilizações, né? Eles criam deuses justamente para justificar essa criação. E nós, como cristãos, nós acreditamos na palavra de Deus, né? No que a palavra de Deus nos fala. E lá no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então daí nós já temos uma certeza que no princípio que não havia nada, foi Deus quem criou todas as coisas, né? Então Deus, ele já existia, ele não tem início nem fim, né? E ele foi quem criou todas as coisas. Mas a pessoa pode perguntar, mas ele criou para quê? Né? E nós vamos estudar durante o trimestre que Deus ele tem um propósito para tudo. E a gente, analisando a própria criação de Deus, nós vamos ver que ele tem um propósito na própria criação. A forma como ele fez a criação, tudo tem um propósito. Ele não fez por mero acaso ou só por fazer, né? Então, nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que no começo Deus criou os céus e a terra. Então, Deus criou os céus e a terra para começar a fazer para que o seu propósito ele começasse a ser cumprido, né? E nos demais textos, nos demais versículos, no caso do livro 1 de Gênesis, que vai até o capítulo 2, se eu não me engano, versículo 3 ou 4 de Gênesis, falando sobre essa parte da criação, né? E o que eu acho lindo da palavra de Deus é que ele descreve tudo, não deixa brecha, né? Para a gente duvidar de alguma coisa. Se nós prestarmos atenção na palavra de Deus e lermos, né, estudarmos, meditarmos nela, realmente, ela é coerente, ela se encaixa, né? Então, primeiro Deus criou os céus e a terra. E a terra, Deus disse que o Espírito dele passeava sobre a face da terra e que havia trevas sobre a terra. Então, Deus fez a luz. E tudo isso Deus fez através da sua palavra, né? Deus criou os céus e a terra, Deus disse, haja luz e houve luz. Então, assim Deus criou, se a gente for prestar atenção nos dias da criação, né? Foi o primeiro
dia de criação. No segundo dia, Deus criou, no caso, Deus fez divisão entre as águas, porque a face da terra era cheia de água. Então, Deus separou a água do firmamento com a água da terra, né? E a gente vai ver todos esses dias, eu não vou me debruçar muito aqui por cada dia, mas se a gente for prestar atenção até para uma forma de crer, de firmar a sua fé na palavra de Deus. Deus, ele faz as coisas de uma forma tão perfeita, tão coerente, que nós vamos ver que Deus preparou todo o ambiente, né? Nos 3 primeiros dias, ou nos 4 primeiros dias de criação, Deus preparou todo o ambiente para formar, quando ele fosse criar o ser vivo, ter todo um ambiente propício para isso, né? Ele fez os céus e a terra, ele fez o sol, a lua, as estrelas, né? Fez separação entre as águas, criou a parte seca, fez a terra gerar plantas frutíferas, né? Então, um ambiente todo propício para receber a criação de Deus. E após esses 4 dias, no 5º dia e no 6º dia, ele forma os seres viventes, né? E são seres que a gente vê que não tem como outra pessoa ter criado, não tem como o acaso ter formado, né? Se a gente for analisar cada detalhe de cada ser vivo, tantas espécies que tem diferente, né? Não só de animais, de peixes, de répteis, de mamíferos, de aves, cada um com sua peculiaridade, né? Não só de animais, mas também da própria flora, né? As plantas, as frutas, né? Então, é uma diversidade de espécies e tudo funcionando de uma perfeição que um depende do outro, né? Então, realmente a gente não tem, e Deus, a palavra de Deus, ela não deixa brecha para a gente achar que outra coisa entrou e fez isso no lugar dele, né? Então, o criacionismo, ele traz isso para a gente, e que toda a criação de Deus, ele aponta para o Criador. Muitos cientistas ou muitas pessoas, muitos estudiosos, já trazem até teorias, eu não vou trazer aqui, mas que falam, alguns detalhes, né, dizendo que até a questão do dia, ele fala sobre o Criador, ou a questão dos átomos. Então, não há dúvida de que realmente foi Deus quem criou os céus e a terra. Até cientistas hoje já provam que a própria ciência, ela vem não para refutar a criação de Deus, mas para nos trazer a conhecimento como Deus fez as coisas, né? Ela não vem, muitos querem fazer com que trazer a ciência para, como a gente vai ver com a questão do evolucionismo, fazer com que a criação ela não seja obra divina, né? Anulando a criação de Deus, trazendo a criação para um outro patamar. Mas muitos cientistas já trazem de forma diferente, dizendo que se não fosse, que a ciência mostra que se não fosse algo divino, não teria como existir aquilo, né? E a própria palavra de Deus, ela traz provas disso. Verdade, irmã Hanani. Eu estava aqui ouvindo a irmã Hanani e eu deixei, inclusive, para ler nesse primeiro tópico, porque tem tudo a ver sobre o ensino da criação divina, né? A mensagem bíblica que fica em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Por que eu deixei para falar isso no tópico 1? Porque fala sobre a criação divina. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, principalmente, que a gente vai ver ali, a gente vê um Deus que, além de vários atributos que nós já conhecemos, e quando eu falo conhecer, não estou falando na plenitude, nós conhecemos por estudar a palavra, pelas aulas de EBD que nós já tivemos aqui, nós vemos um Deus também que é inteligente. Inteligente além da capacidade humana. Porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, professora Hanani e professora Rosimar, a gente vê aqui um Deus que, na sua inteligência, ele vai criando as coisas de forma muito ordenadas. As coisas vão existindo
algumas já coexistem e vão existindo a cada passo mediante a organização da palavra lançada de Deus. Então, o Senhor diz, haja luz e tem luz, haja separação, haja animais, e as coisas vão existindo, é a criação divina. E aí, a lição, ela traz aqui alguns fundamentos que nós falamos, inclusive aqui no início, que a própria Bíblia, ela tem um contexto científico também, a Bíblia não é um manual científico, mas tem um contexto científico que um dos ganhadores, por exemplo, do Prêmio Nobel de 1968, a gente está falando de décadas passadas, né, de física, doutor Wilson, ele vai dizer que quando analisa-se o universo através da ciência moderna, a ciência moderna aponta para uma criação sobrenatural. Ele está dizendo, em outras palavras, há um design inteligente. Há um design que é inteligente para que haja vida na sua origem perfeita. E por que eu estou dizendo isso dentro do contexto do tópico primeiro? Queria ouvir também a professora Rosimar, depois a irmã Nana vai continuar para concluir o tópico primeiro, é que percebamos façamos algumas observações. Não há vida, por exemplo, nos outros planetas. Não há vida em Júpiter, não há vida em Marte, não há vida em Vênus. Nós olhamos e vemos que o Sol tem uma distância perfeita para que haja vida na Terra, para que a fotossíntese, por exemplo, ela haja em perfeito equilíbrio. Há uma camada de ozônio para que esse Sol não seja excessivo. A Júpiter, por exemplo, que é um aspirador para que meteoros não caiam e destruam a Terra. As ondas só vão até um limite. A Lua ajuda nesse controle das marés. A gente vê a natureza em perfeição. A gente vê... Então, quando a gente olha para os animais, a gente olha para a natureza, a gente olha para a perfeição da vida humana, eu vou falar um pouco sobre isso, não vou dar spoiler agora, sobre o tópico 2, a gente percebe, queridos professoras, que é impossível realmente, por isso que eu disse no início, é mais difícil você ter fé que não há um design inteligente, que não há uma ação divina ou sobrenatural, do que você acreditar que a vida perfeita é a partir de um caos, a partir de uma explosão, a partir de um desenvolvimento, a partir de uma mutação. Então, é impossível. Nós cremos na Bíblia Sagrada, e eu não vou dar um pouco de spoiler, porque a irmã vai falar um pouco sobre alguns contextos científicos que nós temos, inclusive no subtópico 3, né, que eu acho maravilhoso, muito, muito top, né? Então, a Bíblia realmente, caros irmãos, irmão que está me assistindo, você é aluno, você é professor, quando eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me afasto do ateísmo, mais eu me afasto da falta de crença num Deus soberano que criou o universo em estado perfeito. Se há vida perfeita, se há regimento do universo perfeito, se há equilíbrio perfeito na vida que há na Terra, é porque há um design inteligente, há uma criação divina, há um Deus soberano que está acima de todas as coisas, e esse sobrenatural sobressai o natural para que nós possamos viver em estado perfeito. Irmão, que coisa maravilhosa, que Deus grandioso. É isso mesmo, irmão Felipe, que Deus grandioso é esse, né? O relato bíblico da criação é muito lindo, né? Que contraste com os mitos ou as teorias da falsa ciência, que é o que nós vemos, quão profundo é o pensamento de que o universo foi criado por Deus, né? Consciente, onisciente e onipotente, mas não é, no entanto, um Deus pessoal, um Deus que existe independente da criação, né? Independente da sua criação. E quando dizemos que Deus ele é transcendente, queremos dizer que ele é totalmente distinto e vai além de sua criação. Então, nós vemos aqui uma dica que eu queria dizer para você, professor. Comece sua aula propondo que o seu aluno cite algo criado pelo homem. É muito interessante isso, né? Que é importante destacar que cada realização citada, né, só passou a existir a partir das perfeições e perfeitas criações de Deus, né? Nós vemos aqui a terra, a luz, a água, o calor, né? Sem isso, com certeza, não poderia ter nada feito por mãos humanas, né? Nós sabemos que o motivo é muito simples. O próprio homem é criatura e deve sua vida e suas capacidades ao Criador. É muito interessante isso. E lembre, queridos, aos seus alunos, que nada foi criado quando cada um deles citou obras humanas. No momento que você fizer essa atividade com o seu aluno, que ele citar as obras humanas, né?
saiba que tudo foi criado por Deus, antes mesmo que o homem pensasse em existir, em fazer algo humano, tudo foi criado pelas mãos do Criador. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito lindo a criação de Deus, se a gente for, quando a gente vai analisar e a gente vai estudar a palavra de Deus, só em imaginar a gente já se alegra, né, em pensar. E realmente é como o irmão Felipe estava falando, Deus, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, né, e ele fez as coisas de uma forma, como eu estava falando, alguns cientistas até falaram, eu assistindo alguns vídeos, teve um cientista, inclusive, que foi premiado, e que ele disse que a ciência até é uma forma de você conhecer e entender um pouco da criação de Deus, porque a mente humana ela não é capaz de absorver esse conhecimento, né? Nós não somos capazes de entender, né? Mesmo se a gente fosse o mais inteligente do mundo, ou se a gente tivesse a maior fé, enquanto nós não formos transformados, tivermos um corpo transformado como Deus é, né? Nós não vamos conseguir entender a grandeza de Deus, apenas imaginar, né? E ele disse que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela o propósito de Deus, e a ciência, ela nos revela a inteligência de Deus, como que Deus fez todas as coisas, né? Como é que funcionam as coisas. E a gente vê que a ciência, ela traz, de certa forma, ela não só contradiz, ela não só fica contra a Bíblia, mas ela muitas vezes explica o que é que a palavra de Deus traz, né? E a própria Bíblia já trouxe, explicando antes mesmo dos cientistas, antes mesmo da mente humana conseguir chegar a esse ponto de entender, né? Inclusive, nossa revista, ela traz alguns exemplos, dizendo que há pouco tempo atrás, não muitos séculos atrás, os cientistas descobriram, por exemplo, o ciclo hidrológico, né? A questão da evaporação da água que sobe para a nuvem e a nuvem condensa e forma a chuva, né? Então, detalhes assim que eu não acredito que seria criado por um acaso, muito menos por uma mente humana, entendeu? Então não tem como apenas uma mente inteligente e divina como é Deus para criar algo assim. E suspender a terra, deixar a terra suspensa, né? A própria palavra de Deus já diz em várias, lá em Jó 27 e 26, 7, né? O capítulo 28 de Jó tem como tema: o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria e o dom é de Deus. Então, Deus é quem fez, a palavra de Deus já traz aqui. Ele diz como foi feito, ele prova como foi feito, porque ele diz a forma como ele fez. E a coisa que os homens, há poucos séculos atrás, descobriram como foi feito, né? Então, as coisas de Deus, elas são perfeitas. Dizendo, como a gente já falou aqui no início, que tinha povos que acreditavam que a Terra era plana, né? Mas a Bíblia já trazia dizendo que a Terra era redonda, que a Terra era uma esfera, né? A questão sobre o espaço, de que as estrelas são incontáveis, não existia essa sabedoria de que haveria esse espaço todo sobre a Terra, né? Que haveria esses planetas e tudo, mas a palavra de Deus já trazia isso. Então, para a gente ver a grandeza da palavra de Deus e que Deus ele quer se revelar para nós, ele mostra a forma como ele fez, ele diz que foi ele que fez, e ele quer ter esse relacionamento conosco. E através dessa introdução que a palavra de Deus nos traz lá no capítulo 1 de Gênesis, nos mostra justamente isso, que Deus ele fez tudo por um propósito, ele não fez apenas por um acaso. O propósito dele era criar o homem, criar um ser vivo para ter um relacionamento com esse ser vivo, ter um relacionamento conosco. Por isso que ele criou todas as coisas. Fazendo um spoilerzinho das outras lições, mais à frente a gente vai ver que Deus ele teve um cuidado especial com a criação do homem e do ser vivo, né?
do ser humano, justamente porque para ter essa intimidade e esse relacionamento com o ser humano. Então, trazendo mais uma vez a palavra do cientista, eu acho que é Michael Heller, se eu não me engano, que ele disse que a ciência ela traz o conhecimento das coisas que foram criadas por Deus, mas a Bíblia ela traz o propósito, a palavra de Deus ela traz o propósito de Deus para a humanidade e para a sua criação. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção por esse tópico 1, né? Como nós dissemos, a lição vai ser uma lição que realmente vai trazer um impacto muito grande, muito forte ao coração dos nossos adolescentes. Já nesse tópico primeiro, né, o ensino da criação divina. E só para a gente fechar aqui, né, a irmã Hanan estava falando sobre o tópico 3 aqui, né, sobre alguns exemplos, né, que a Bíblia mostra já de muito tempo sobre um contexto científico. Eu só quero registrar aqui que o livro de Jó, por exemplo, é o livro mais antigo da Bíblia. A gente vê o livro mais antigo da Bíblia, de centenas e milhares de anos, né, de hoje, e de quando foi estudado a fundo sobre cada ponto sobre esse, né, Jó, pela sabedoria do Senhor, pela revelação de Deus, já trazia um entendimento até mesmo de um contexto científico. Então, olha que grande é o nosso Deus, que poderoso é o nosso Deus, que conhece todos os mistérios da terra, porque Ele é o Criador da terra. Então, nosso Deus realmente ele é perfeito, ele é maravilhoso. Saindo do tópico 1, nós vamos já para o tópico 2, né? Tá passando bem rápido o tempo hoje, uma lição bem dinâmica aí. A gente não pode perder aqui, administrar bem o tempo para entregar tudo para você, querido professor. Tópico 2, a teoria do evolucionismo. Nós vamos ter aqui dividido nesse tópico 2, a teoria do evolucionismo, alguns pontos a nós atentarmos. Primeiro ponto, por exemplo, o que significa o pressuposto naturalista e o evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Então, vamos estudar aqui sobre cada um ponto desse. Primeiro, teoria do evolucionismo. Eu acredito que todos nós, em alguma fase da nossa vida, em algum momento nós já ouvimos falar sobre isso, já estudamos sobre isso na escola, no livro, no artigo, em qualquer que seja o nosso ambiente. E evolucionismo nada mais é do que a teoria, a especulação sobre a evolução humana, né? A linha que defende o evolucionismo, né? A pessoa, o homem que defende o evolucionismo, ele está defendendo uma linha histórica. E essa linha histórica começa desde o Big Bang, desde a explosão daquele átomo primordial, e aí que até hoje se expande até o momento presente. Então, ele defende essa linha histórica até essa árvore evolutiva. Por exemplo, os evolucionistas eles não vão dizer que o homem, por exemplo, ele veio do macaco, mas eles dizem, por exemplo, que o homem e o macaco veio do mesmo primata, ou eu até escrevi aqui, do mesmo ascendente comum. Então, o que seria isso? Há, por exemplo, uma tentativa de comprovação sobre essa teoria, sobre a questão dos fósseis, né, onde eles pegam fósseis. Darwin fez muito isso, né, e Darwin é o pai da teoria do evolucionismo. Inclusive, há um paradigma, né, na vida de Darwin, Charles Darwin, que Darwin ele é formado em teologia. Em algum momento, Darwin ele começa a caminhar para essa teoria da evolução, e no final dos seus dias, inclusive, ele vai dizer que não é ateu. Então, é como se Darwin se perdesse em alguns momentos ali da sua caminhada, no seu bom senso, no seu entendimento. Mas vamos a um princípio. Vamos a um princípio. Então, Darwin, por exemplo, ele defendia que os seres contemporâneos, né, no seu tempo, né, alguns séculos atrás, e até hoje, inclusive, né, sustentado pela teoria do evolucionismo, os evolucionistas, que os seres contemporâneos eles são evoluções dos seres mais primitivos. Ou seja, uma descendência com modificação. Ou seja, o ser humano ele foi se modificando. Só que a gente traz algumas coisas para que nós possamos refletir. Você, caro professor que está nos assistindo, que está ouvindo essa aula, o que significa a teoria do evolucionismo?
é justamente isso. A proposta é justamente isso, que através de várias etapas, nós somos hoje a modificação dos seres primatas. Ou seja, nós somos a modificação, nós somos o resultado de uma evolução que foi lenta, mas foi progressiva. E aí isso é um tanto hilário, né? E eu posso usar essa expressão, é um tanto hilário, porque essa modificação ela se deu por nós termos primatas irracionais e seres racionais. E isso é uma verdadeira loucura pensar essa forma de evolução, essa forma de modificação. Porque eu tenho uma origem, e pense um pouco comigo, você professor, eu tenho uma origem, inclusive essa origem RNA, DNA, quer que seja, e ela vai se difundir por duas modificações diferentes. Ela vai se difundir hoje por um ser que nós temos hoje, que é os macacos, por exemplo, trazendo algo prático para a gente, que é um ser irracional. E nós temos uma linha de modificação, que é o ser humano, que é totalmente avesso ao macaco. Nós somos um ser pensante, um ser inteligente. Nós somos... enfim, eu não vou nem destacar aqui, porque vai entrar por uma outra linha científica, mas é totalmente irracional a gente pensar uma forma como essa de modificação, onde há uma árvore evolucionista, uma árvore de evolução, onde ela se difunde por dois caminhos totalmente distintos. Então, é uma verdadeira loucura. Então, o significado da teoria da evolução que quer trazer para nós é que há uma linha de evolução e que há um ascendente comum que resultou em diversas modificações e que nós, seres humanos, por exemplo, hoje, seres pensantes, eu e você, somos o resultado dessa modificação. Onde, nesse mesmo ponto, nós temos outros animais que é totalmente distintos, outros seres vivos que são totalmente distintos do ser humano. Não tem como ter vindo do mesmo ascendente comum, não tem como, é impossível. Então, por isso que nós cremos no criacionismo, num Deus criador que formou o homem à sua imagem e semelhança e que também criou os animais. Só que criou os animais dentro das suas perspectivas e das suas diferentes conclusões, vivência, modo de pensar, de viver, que é o ser humano. Então, essa teoria do evolucionismo é uma ficção, é meramente filosófica, é meramente cultural, já de um tempo, mas é totalmente ilógico, hilário. E aí nós temos, além do que significa, eu já quero ouvir as professoras Rosimar e Hanani, mas traz aqui o pressuposto do naturalista. A teoria da evolução é um pressuposto de algo natural, ou seja, não teve nenhuma intervenção divina, não teve nenhuma ação sobrenatural. Isso aqui é impossível, eu já falei sobre isso aqui, torno a repetir. Nós temos uma vida perfeita a partir do caos. É impossível. O caos não gera equilíbrio. O caos não gera normalidade. O caos não gera organização. Como é que eu, hoje, em pleno século XXI, eu consigo pensar que o caos ele pode gerar organização? É impossível. É impossível. Então, é preciso ter muita fé realmente para crer nessa linha de pensamento, porque é algo totalmente que foge do raciocínio, que foge da normalidade. Então, eu pensar nesse pressuposto naturalista e tentar entender e achar que o mundo ele foi criado, o ser humano ele foi criado, e tudo que existe hoje, ou coexiste, é a partir de uma ação natural do tempo, natural de uma linha histórica, de uma modificação, é algo totalmente hilário, ilógico, não dá para se pensar. E eu vou dizer para vocês, caras professoras Hanani e Rosimar, tem um ponto que eu quero discutir ainda um pouco mais, inclusive que é extraordinário, que o evolucionismo não pode ser provado cientificamente, eu quero detalhar isso aqui para você que está assistindo, mas eu vou dizer um negócio para você, cara professora Hanani e cara professora Rosimar. Você acreditar que nós somos o resultado a partir de um ascendente comum de todos os seres vivos, e a gente vê o mundo hoje na sua complexidade como ele é, seres vivos hoje totalmente distintos, que são os animais, são os seres humanos, é uma total loucura e total
como é que eu posso dizer? Eu vou usar esse termo hilário e comicidade. É um cômico. É cômico mesmo, Felipe. Você imagine, hoje, quando há uma explosão de alguma coisa, qualquer explosão que houver de qualquer coisa, não tem como sair, não sai nada organizado daquela explosão. Não tem, a gente tem prova hoje. Se alguma coisa explodir, desaparece ou vai estilhaços para todo canto. Você não tem como. Aquela coisa ela não se volta, não se funde e se cria algo novo. Se por acaso houvesse a possibilidade, né, pensando assim, de termos vindo de uma explosão e tudo for ter sido criado disso, se foi, como eles dizem, há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás, com certeza já teria tido uma outra explosão e já teria criado outras coisas, né? Então, assim, não tem como você levar em consideração uma coisa que você vê que tem brechas no meio, ele não consegue explicar detalhadamente. Nani, que você me fez lembrar de uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo. Pode falar. Esse átomo primordial, né, de 13,8 bilhões de anos, é muito tempo. Essa explosão que causou a construção do universo e continua em extensão ainda hoje, só causou vida na Terra. Porque quando você Ainda olha tem mais detalhe. a vida só na Terra e de forma organizada e perfeita. Pois é, até hoje não foi provado que existe vida em outros planetas. Não existe vida em outro lugar, apenas na Terra. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que você não tem como você conceber. É como eu estava dizendo, a ciência ela até pode explicar algumas coisas. Por exemplo, dentro da própria teoria de Darwin, ele fala sobre a questão da adaptação. Nós vemos realmente que vários animais eles conseguem se adaptar ao meio ambiente, mas não quer dizer que eles vieram de um ser comum, se difundiram e foram se adaptando. Não, porque senão, assim, coisas, desculpa dizer, mas é uma coisa meio sem lógica, né? Você não consegue achar uma lógica racional para isso, né? Eles querem trazer algo racional para que a gente pense e tire o mérito de Deus criar todas as coisas, mas que eles não conseguem explicar a seu afinco do início, meio e fim, não conseguem dar um segmento lógico para aquilo, né? Então, como o irmão Felipe estava dizendo, é apenas uma teoria filosófica que traz algo para a gente tentar para tentar tirar Deus do foco, para tentar tirar Deus do centro de todas as coisas. É isso mesmo, Hanane, porque o que a gente vê aí é que a ciência ela se baseia na experimentação, né? Que, por sua vez, depende dos científicos naturais, artificiais. É uma das coisas que a gente pode observar nesse tópico que o irmão Felipe colocou, né? Que já as escrituras se baseiam na verdade absoluta de Deus. Que Deus é Deus, Deus é acima de todas as coisas, né? A qual nós não podemos e nem pode ser experimentada. Por isso é recebida pela fé, né? Pelos sentidos naturais do homem. Então, uma das coisas que é importante frisar também, que eu achei interessante, é o naturalismo, né? Para você, adolescente, saber que o naturalismo, ele defende a ideia de que apenas as leis, né? E as forças naturais operam no mundo. Então, é uma coisa que é bom você frisar, adolescente, professor, ao seu aluno, né, que exclui de Deus de todas as suas conclusões. Tudo, eles excluem Deus de todas as suas conclusões, no caso, o naturalismo. Né? O naturalismo, em oposição ao sobrenatural, né, ou espiritual, a ideia ou crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Então, é bem interessante repassarmos isso aí para os nossos alunos. Perfeito, irmã Rosimar. E um outro ponto bem interessante que a gente precisa destacar aqui realmente, que essa teoria é uma teoria literalmente que coloca Deus no canto da parede e literalmente tenta esfriar do nosso coração realmente a fé no Senhor para tentarmos vermos, a partir desse ângulo que eles querem apresentar, uma forma diferente de como nós viemos a existir, até porque são perguntas naturais do homem. Realmente a gente se pergunta o que eu sou, por que eu estou aqui, para que eu vim, para onde eu vou. Surgem esses conflitos no homem, né? E então, a partir desses conflitos, o homem tentando achar uma resposta para a sua realidade,
eles encontram, por exemplo, uma teoria do evolucionismo, olham por esse ângulo e então abandonam, esquecem de Deus e tentam chegar às suas próprias conclusões. Só que tem um grave problema. Além do que nós já apresentamos aqui, né, o subtópico 3 fala sobre o evolucionismo não pode ser provado cientificamente. E aí tenha cuidado, você, professor, precisa... Olha, eu acho que essa lição ela é uma lição, ela é um divisor de águas. E ela é muito impactante. Atenção, professor. Porque você precisa passar isso para o seu aluno. De que o evolucionismo é uma teoria. Porque é passado hoje, principalmente em universidades, que o evolucionismo é algo totalmente verdadeiro. É verdade. É algo sólido. É uma linha de raciocínio racional e que tudo que se opõe a isso, como a Bíblia Sagrada e como o criacionismo, é algo a não ser tolerado. Essa que é a verdade. E você precisa mostrar para o seu aluno, professor, e entenda isso, que não há comprovação científica e não pode ser comprovado o evolucionismo pelo seu principal pilar de crença, a molécula, a célula molecular replicante. Nunca nenhum cientista, nenhum homem, e quando eu digo homem, eu digo, estou falando ambos do gênero, nenhum homem nem mulher, por melhor que seja o seu conhecimento, por mais avançada que seja a tecnologia, ainda hoje conseguiu criar uma célula molecular replicante ou uma máquina molecular replicante. Ou seja, o principal pilar que sustenta o evolucionismo não pode ser provado cientificamente. E como é que se prega isso em universidades? Que isso é uma verdade absoluta hoje. Que isso é uma forma racional e com bom senso de se pensar hoje. Então, você, professor, precisa fazer o seu aluno entender que há uma inverdade na maneira que está sendo dita. Por quê? Já diz o ditado, que a verdade dita a mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. E eles querem colocar, principalmente no campo acadêmico. Então, muito cuidado, professor. É impossível. O evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Há alguns fundamentos, como a própria irmã Hernani falou, pela questão lógica e a linha histórica, que é totalmente normal e competente realmente. A ciência e a própria Bíblia Sagrada. Só que há outras linhas, que são as linhas que confrontam o criacionismo e a Bíblia Sagrada, que não pode ser pregado, como a própria célula molecular replicante. Ou seja, fala-se de vida, mas nem vida consegue criar. E aí querem tentar provar que a vida, a partir de uma explosão, como já foi dito aqui, através de um átomo primordial que explodiu há bilhões de anos atrás, formou-se uma vida, e então criou-se, esse ser vivo foi se modificando, há uma árvore evolutiva, algo totalmente irracional. Então, queridos, que fiquemos com o criacionismo, que fiquemos com a Bíblia Sagrada, só a vida a partir da vida, porque o Senhor gerou e criou a vida. Olha, quando a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo parava sobre a face da terra, não havia vida. A vida ela veio ser formada a partir do haja, a partir da criação do Senhor. Então, quem gerou vida foi o Senhor, e só a vida a partir dessa vida que foi criada pelo nosso próprio Deus, que é soberano, que é inteligente e que, através do seu sobrenatural, a sua ação está sobrenatural, ele criou o universo de uma maneira perfeita. Nós não temos tempo aqui, mas nós fôssemos falar sobre hoje ciência, que é design inteligente, e é uma ciência hoje que é refutada pelos ateus, pela crença ateísta, mas já é difundida hoje nas universidades, principalmente pelos professores cristãos, o design inteligente. Nós passamos aqui horas e horas trazendo para vocês conteúdo científico, conectando isso com a Bíblia Sagrada, para mostrar que por trás desse panorama, por trás do universo, há um Deus que é inteligente, que é inteligentíssimo, que é soberano, que gerou vida de maneira perfeita, que criou o universo de uma maneira perfeita e que tudo culmina, que tudo aponta para esse Deus, inclusive a nossa existência.
Então, o evolucionismo ele não pode ser provado cientificamente a partir do seu primeiro pilar de crença, que são as células moleculares replicantes, que não podem serem autenticadas. Então, chegamos assim ao final do tópico 2, queremos já entrar no tópico 3. E o tópico 3 a gente já falou sobre, a gente já refutou a teoria do evolucionismo, já colocamos por terra nesses poucos minutos, mas conteúdo tem, historicidade tem, Bíblia tem, base científica tem, referências científicas tem. Então, cabe a você, caro professor, agregar ainda mais a sua aula, porque tempo nós não temos aqui, é só um subsídio para você, um rápido conteúdo para você, mas com certeza você vai ajudar, vai se aprofundar nessa temática e vai estar totalmente preparado e a par até para responder algumas perguntas dos seus alunos. E aí, quando chega no tópico 3, é aquele tópico para renovar e reforçar ainda mais a nossa fé, que falar a palavra de Deus permanece para sempre. Nós já vimos, professora Rosimar, que a teoria do evolucionismo ela foi se modificando, assim como eles dizem que os seres humanos hoje, nós somos a modificação de uma linha histórica de muito tempo atrás. A própria teoria do evolucionismo ele foi se modificando, né? Monarch, Wallace, a Allen, o próprio Darwin, e ela foi se modificando. Por que ela foi se modificando? Porque nós percebemos que a cada medida que não poderia ter uma comprovação científica, mas um razoável entendimento, quando tinha um razoável entendimento, permanecia. Quando não tinha uma comprovação científica ou quando não tinha essa linha razoável, mudava-se o pensamento e o entendimento para tentar comprovar cada vez mais. Então, vamos se esforçar em tentar comprovar ao longo da história algo que não dá para ser comprovado cientificamente e até pelo bom senso daquele que possa entender um pouco sobre fé e sobre vida e sobre mundo. Em contrapartida a isso, nós temos a palavra de Deus, irmão Rosimar, que permanece para sempre e que vai se cumprindo a tempo e a fora de tempo, e eu falo do nosso tempo. Desde o Gênesis, desde o princípio, desde o primeiro homem, como foi a promessa do Cristo, a promessa do Salvador, a palavra de Deus vem se cumprindo perfeitamente, sobrepondo-se às mudanças do tempo, da cultura e dos homens. Irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para nós aqui. A palavra de Deus, sem sombra de dúvida, ela é perfeita. Glória a Deus, é sim. Nesse tópico é muito maravilhoso, porque nós vamos falar sobre a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos concluir esta lição com esta palavra. Nós sabemos aqui, amados, eu queria que vocês me acompanhassem comigo um texto em Romanos 1, capítulo 1, versículo 25, que fala: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nós sabemos que muitas coisas foram faladas, mas não foram comprovadas. Nós sabemos que os evolucionistas, eles referem-se a essas criaturas imaginárias que acreditam ter vivido no passado como forma de transição. Nós sabemos que essa questão que fala o subtópico, né, que vai falar sobre a questão do evolucionismo e o registro fóssil, nós vemos aí, amados, que se esses animais realmente tivessem existido, né, deveria existir milhões ou até bilhões deles em números e em variedade. Nós vemos aqui que a importância dos restos dessas estranhas criaturas, né, deveriam estar presentes no registro, e nós não vemos esse relato, né? Os fósseis são criados quando os organismos morrem. Então, a teoria da evolução alega que as espécies continuamente evoluem em direção a outras espécies. Então, porém, quando comparamos os seres vivos com os fósseis, nós vemos que eles permanecem imutáveis, né, durante os supostos milhões de anos. Então, esse fato, com certeza, amados, é uma evidência clara que torna falsas as alegações dos evolucionistas. Então, é uma das coisas interessantes estudados nesse tópico. Nós vemos aqui que será que os fósseis comprovam o evolucionismo? Eu acredito que não, como diz a nossa própria lição, né? Que se comprovasse, deveriam ser encontrados, né? Como eu falei, relatei aqui, demonstrando a transição nas espécies.
Então, a própria lição, ela relata, por exemplo, deveria haver muitos fósseis de animais em transição da água para a terra, mas é uma das coisas que a própria lição coloca que não. Então, os registros fossilizados, nós vemos aqui, irmãos, que indica alguma pequena alteração nas formas de vida, mas nada que apoie de forma robusta a teoria da evolução. Então, de acordo com o texto que eu li em Romanos 1:25, que é muito interessante isso. Então, nós vemos aqui, amados, que Deus, ele é o Criador, e que a Bíblia diz em Gênesis 1:1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação aponta em direção da existência de Deus. Nós não podemos negar isso. E da nossa responsabilidade com relação a Deus. A Bíblia, ela diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, nós vemos aí a grandeza do nosso Deus, que Deus criou o mundo com a sua palavra. E lá no Salmo 33, no versículo 6 e 9, diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar. Olha que grandeza do nosso Deus. Como no montão. Põe os tesouros entre os abismos. Glória a Deus. Ele põe os tesouros, os abismos. Tema ao Senhor a terra toda. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, o nosso Deus, ele é grandioso. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas. Então, nós não vemos essa comprovação que eles comentam. Então, nós vemos aqui que Deus, amados, ele criou o mundo em 6 dias. A Bíblia diz em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 11, que porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E nós sabemos aqui, e ao 7º dia descansou. Nós vemos aqui a grandeza do nosso Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é para sempre. Então, nós vemos aqui no subtópico que fala que a palavra de Deus sempre permanecerá. Nós sabemos que diante de todos esses apanhados, de todas essas formas de se justificar, a criação, nós sabemos a existência do nosso Deus, nós sabemos que, através de quem criou Deus, através de quem criou Deus todas as coisas, nós sabemos que Deus, ele criou todas as coisas. A Bíblia nos diz em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, diz, porque nele, o Filho de Deus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Oh, glória a Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, ele sim, foi que criou todas as coisas. Aleluia. Eu acho incrível como é que as pessoas, elas conseguem acreditar, mesmo assim, tem a prova, consegue achar aqueles fósseis, mas daquele fóssil que ele achou, ele consegue dizer e mostrar que há uma evolução ou há uma mudança, de espécie por causa daquele fóssil. Se a gente for pesquisar, vários cientistas mostram que não há essa possibilidade. Realmente, como a nossa revista traz, o comentário, que teria que ter vários fósseis demonstrando, Então, é mais uma lacuna que essas teorias evolucionistas, teorias que vão contra, a palavra de Deus, o criacionismo, elas tentam trazer para tirar a fé, e tirar a veracidade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, e Deus, ele é maravilhoso no que faz, ele não deixa dúvidas. Como a irmã Rosimar falou, eu acho lindo esse versículo de Colossenses 1:16, que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, porque sem fé a gente não consegue enxergar as invisíveis,
né? Se a gente olhar só com os olhos humanos, a gente não consegue enxergar as coisas invisíveis, as coisas celestiais. Muitas coisas que Deus colocou ao nosso redor, os anjos que estão nos protegendo, porque Deus, a palavra de Deus diz que põe anjos ao nosso redor para nos guardar, né? Então, foi Deus quem colocou, foi Deus quem criou. E sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nisso nós vemos quem criou e o propósito para que criou, né? Nós somos feitos por Ele, pelo Criador, e nós fomos criados para a louvor e glória do Criador. Então a palavra de Deus, ela não deixa dúvidas não sobre isso. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala que a palavra de Deus ela permanece para sempre, ela é perfeita, ela é imutável, ela é inerrante, ela é absoluta, a gente está falando de uma palavra que tem resposta para todas as coisas. Até porque Deus ele criou o homem, criou o universo. Então, logo, esse Deus ele tem respostas para todas as coisas. E essas respostas não só encontramos em oração, mas nós encontramos na própria palavra, que é a palavra viva de Deus, a profecia viva deixada, entregue, presenteada aos homens. Por exemplo, Isaías vai dizer no capítulo 45, versículo 18, né, do tópico 3, fala que Deus ele criou a terra para ser habitada. E olha que coisa perfeita. Por que não há vida em outros universos? É porque Deus assim quis e ele só criou para ser habitada a terra. E o que você plantar em outro universo, como é claro plantar, morre. Então, a palavra de Deus ela é perfeita porque ela retrata um Deus perfeito. Ela permanece para sempre porque retrata um Deus que é eterno. Aleluia. Então, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E aí, sobre essa questão, os fósseis é uma das mais contundentes para os evolucionistas, comprovação científica. Eu já falei, é só um razoável entendimento. E que já foi, inclusive, falado aqui no tópico 3, que refuta esse outro entendimento. Que se há essa transição, por que há tão poucos fósseis? Deveria existir milhares e centenas de fósseis. E uma outra pergunta, quer dizer que a transição ela acabou no homem, sabe? Ela acabou em nós, ela acabou em nós. Então, ela já encontrou a sua forma perfeita. Ela não está mais em transição, não, ela estagnou, porque ela já encontrou a sua forma perfeita. Então, além de ser um elemento transicional, é um elemento vivo, pensante e racional também, é um ser humano também. Porque não, já encontrei a modificação perfeita, a transição perfeita, vamos parar por aqui que tá bom, chegou ao nível máximo. Então, realmente não dá para acreditar nisso, caro professor, caro adolescente, você pai, você mãe, realmente nós ficamos com a Bíblia Sagrada, ficamos com a criação de Deus, por compreender que realmente é a criação perfeita, é o entendimento que nós temos, é a comprovação que nós temos de fé e com respaldo também científico, como nós já foi lido, que não é um manual científico a Bíblia, mas há um contexto científico, porque tudo aponta, tudo comprova. A Bíblia, ela só comprova realmente que Deus criou o mundo, e a fé, ela só faz enxergar isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais completa. Você pode olhar a Bíblia e ser um homem natural, não ser um homem espiritual. Quando eu falo isso, eu falo de um homem que ainda não é cristão, que ainda não é praticante do evangelho. E você vai encontrar na Bíblia conteúdo histórico, uma linha histórica não razoável, mas realmente comprovada cientificamente. Você vai ver realmente um conteúdo histórico, científico, tudo se conecta, tudo explica, tudo fala, tudo traz. Nós já falamos aqui, tudo explica, e muito antes do nível de ciência, de aplicação que nós temos hoje. E aí não tem para onde você correr. Tudo como nós dissemos, aponta realmente para um design inteligente, para um Deus soberano, para um sobrenatural que realmente fez o universo e que controla esse universo. Nós nem falamos das estrelas, por exemplo, né? É outra que a Bíblia fala que é fascinante. Quando eu gosto muito de estudar essa área, e quando a Bíblia diz que as estrelas elas são incontáveis, aí a ciência, depois de muito tempo, diz realmente que há mais estrelas no céu do que há grãos de areia na terra. A Bíblia, meus irmãos, ela é perfeita, ela engrandece a criação e ela aponta para glorificarmos a um Deus. E esse Deus ele é perfeito, criou tudo de uma ordem perfeita, e a Bíblia Sagrada ela permanece para sempre e há de se cumprir tio por tio, e não há nada que a Bíblia que há na Bíblia que não seja cumprida, porque esse Deus perfeito, assim como ele ordenou a vida de forma perfeita,
a sua palavra também é perfeita e há de se cumprir, até porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que palavra maravilhosa. É isso mesmo, Felipe. É a grandeza do nosso Deus, ela é maravilhosa. E nós vemos aí que muitos foram, intentaram, né, a mostrar e não comprovaram, né, a criação, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele criou todas as coisas. Nós vemos aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 45 e 18, diz assim, qual foi, né, nós vemos aqui, qual foi o propósito de Deus em criar a terra? Nós vemos aqui, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada, né? E concluiu, sou o Senhor e não há outro. Nós vemos aí a perfeição do nosso Deus, como também 1 Pedro vai falar também sobre que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós sabemos que o nosso Deus, ele criou todas as coisas. Aqui, já no último tópico, nós vemos aqui, amados, que o apóstolo Paulo, ele fala que desde que o Pai criou o mundo, suas qualidades podem ser vistas na criação. Olha que coisa linda, né? Mas muitos homens se recusam a reconhecer o Senhor como Criador. Nós vemos que aonde nós podemos contemplar o mundo, nós vamos ver a grandiosidade do nosso Deus. Nós podemos ver tudo aquilo que Deus criou com objetivo. E muitas teorias, muitas coisas surgiram, mas nós sabemos que nada comprova que realmente nós sabemos que a existência de Deus, a criação, que tudo foi feito por Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por tudo. Professora Rosimar Hanani, e aí tem uma frase que é bem célebre, ela, de Adam Cook, que ele vai dizer: a possibilidade de a vida ter surgido por acidente é comparável à probabilidade de um dicionário completo ser resultado de uma explosão em uma indústria gráfica. Então, há uma explosão numa indústria gráfica e, de repente, ali forma um dicionário em ordem perfeita e completo como resultado desse caos, dessa explosão. Então, realmente é algo absurdo. E quando nós olhamos, meus irmãos, ao longo da história, os maiores cientistas que nós tínhamos ao longo da história, eles eram cristãos. Eles acreditavam em Deus, criam em Deus. Eu tenho 2 exemplos, por exemplo, de homens que são extraordinários: Isaac Newton e Albert Einstein. Homens, Isaac Newton, por exemplo, ao fim da sua jornada, da sua carreira, tinha mais escritos que falavam sobre Deus do que a própria ciência. Então, homens que realmente eram cristãos, homens que não refutavam a criação, homens que não que comprovavam através da ciência realmente que tudo apontava para esse ser que, de forma organizada, inteligente e perfeita, criou a vida e mantinha em pleno funcionamento todo o universo. Deus, ele nos criou, e nos criou para glorificar o seu nome, não só a nós, mas tudo glorifica a Deus, inclusive os animais e a natureza. O próprio apóstolo disse isso. Se nós atentarmos para isso, nós veremos que tudo glorifica a Deus. Que lição maravilhosa, que lição abençoada. Caro professor, que Deus lhe abençoe. Que Deus possa, o Espírito Santo possa inspirar você, que você possa impactar a vida dos seus alunos adolescentes através da educação, que realmente, como eu já falei, será um divisor de águas e que vai abençoar muitas vidas. Até porque Deus, ele não é contra a intelectualidade. Se Deus fosse contra a intelectualidade, ele não nos deixaria, por exemplo, a Bíblia Sagrada, que é rica em conhecimento, em ciência, em toda a vastidão de sabedoria humana. Deus não é contra a intelectualidade, porque homens extraordinários que foram usados por Deus eram homens inteligentíssimos e, através da sua própria inteligência, foram usados por Deus, não só biblicamente, mas ao longo da história. Pelo contrário, o conhecimento agrada a Deus, até porque a sabedoria vem dele. Tiago disse que se você pedir, ele vai dar. Então, Deus, ele tem prazer também em nos abençoar com sabedoria divina, para que nós possamos entender tudo isso que é perfeito, porque é obras das mãos de um Deus perfeito. Que Deus abençoe a sua vida, que tenha uma aula abençoada. Eu quero me despedir aqui das professoras Rosimar Hanani. Vamos voltar mais à frente com a lição de número 3, mas foi uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe. A paz do seu irmão Rosimar. Pai do seu irmão Felipe, pai do seu irmão Hanani, graças a Deus. Espero, professor, você aluno, que você possa estar sendo alimentado da palavra de Deus através desse podcast.
possamos abençoar muitas vidas. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham, né? Que Deus possa abençoar a sua aula, que você busque conhecimento para passar para o seu aluno, porque nós estamos sendo usados por Deus neste momento para contrapor essas teorias que estão vindo contra a palavra de Deus. Então, se não formos nós como professores, se não formos nós como pais, refutarmos e colocarmos mostrarmos para o nosso filho, o adolescente, a verdadeira palavra, a verdadeira criação, né? O verdadeiro criador, eles não vão ter conhecimento. E, infelizmente, as escolas hoje estão bombardeando de uma forma que, se a gente realmente não se impor e não mostrar, né? Infelizmente, eles vão se desvirtuar do caminho. Mas que vocês possam ser usados por Deus para fortalecer e firmar ainda mais a fé dos seus alunos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembre-se sempre, professor, por ele é a origem de todas as coisas e para ele a finalidade, até porque não há vida sem propósito, nós fomos feitos, obra de suas mãos nós somos. Que Deus lhe abençoe, que tenha uma aula abençoada e a paz do Senhor. Deus abençoe.